こんにちは、リンです。今日は日常会話でよく使われるフレーズを紹介していこうかなと思ってます。発音やイントネーションの練習にもなるので、ぜひ真似して練習してみてください。フレーズだけでなく、簡単な例文も入れてみました。音読の流れは、日本語1回、ポルトガル語ネイティブスピード1回、ポルトガル語ゆっくりスピード1回、ポルトガル語ネイティブスピード1回進めますので、音読しながら一緒に学びましょう。あと、この動画のコンテンツを勉強しやすいように PDF にまとめましたので、よかったら概要欄のリンクから受け取ってください。それでは始めましょう。出かけようか。Vamos sair? Vamos sair? Vamos sair? 今夜出かけようか。Vamos sair hoje à noite? Vamos sair hoje à noite? Vamos sair hoje à noite? お腹すいた? Está com fome? Está com fome? Está com fome? お腹すいた? お昼食べよう. Está com fome? Vamos almoçar. Está com fome? Vamos almoçar. Está com fome? Vamos almoçar. 何食べようか? O que vamos comer? O que vamos comer? O que vamos comer? 今日何食べる? O que vamos comer hoje? O que vamos comer hoje? O que vamos comer hoje? 外食しようか? Vamos comer fora? Vamos comer fora? Vamos comer fora? 今日外食どう? Que tal comer fora hoje? Que tal comer fora hoje? Que tal comer fora hoje? いいよ。それでいいよ。Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pizza. いいよ。Pizza. Pode ser. Pizza. Pode ser. Pizza. Pode ser. 喉が渇いた. Estou com sede. Estou com sede. Estou com sede. 喉が渇いた。水が欲しい. Estou com sede. Quero água. Estou com sede. Quero água. Estou com sede. Quero água. コーヒー飲みに行く? Vamos tomar um café? Vamos tomar um café? Vamos tomar um café? Starbucks でコーヒーでも飲みに行く? Vamos tomar um café na Starbucks? Vamos tomar um café na Starbucks? Vamos tomar um café na Starbucks? お腹いっぱい. Estou cheio. Ou estou cheia. Estou cheio. Estou cheia. Estou cheio. Ou estou cheia. 食べ過ぎた. お腹いっぱい. Comi demais. Estou cheio. Comi demais. Estou cheio. Comi demais. Estou cheio. 今何時? Que horas são? Que horas são? Que horas são? ブラジルは今何時? Que horas são no Brasil agora? Que horas são no Brasil agora? Que horas são no Brasil agora? どこにいるの? Onde você está? Onde você está? Onde você está? どこにいるの? もう着いた? Onde você está? Já chegou?
Onde você está? Já chegou? Onde você está? Já chegou? Matte, me espera. Me espera. Me espera. Eki de mattete. Me espera na estação. Me espera na estação. Me espera na estação. Ima iku yo. Já estou indo. Já estou indo. Já estou indo. Ima iku. Chotto matte. Já estou indo. Só um minuto. Já estou indo. Só um minuto. Já estou indo. Só um minuto. Tsuita yo. Cheguei. 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 Tadaima, ie ni tsuita yo. Oi, cheguei em casa. Oi, cheguei em casa. Oi, cheguei em casa. Kaerou ka. Vamos embora? Vamos embora? Vamos embora? Mou osoi ne. Kaerou ka. Já está tarde. Vamos embora? Já está tarde. Vamos embora? Já está tarde. Vamos embora? Chotto mattete. Só um minutinho. Só um minutinho. Só um minutinho. Chotto mattete kudasai. Só um minutinho, por favor. Só um minutinho, por favor. Só um minutinho, por favor. Daijoubu? Está tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem? Tsukarete iru mitai da ne. Daijoubu? Você parece cansado. Está tudo bem? Você parece cansado. Está tudo bem? Você parece cansado. Está tudo bem? Tetsudao ka? Precisa de ajuda? Precisa de ajuda? Precisa de ajuda? Hikkoshi tetsudao ka? Precisa de ajuda para a mudança? Precisa de ajuda para a mudança? Precisa de ajuda para a mudança? Kore tetsudatte. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Kaimono tetsudatte kureru? Me ajuda aqui com as sacolas. Me ajuda aqui com as sacolas. Me ajuda aqui com as sacolas. Makasete. Deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo. Daijoubu. Makasete. Pode deixar. Deixa comigo. Pode deixar. Deixa comigo. Pode deixar. Deixa comigo. Tsukatte mo ii? Posso usar? Posso usar? Posso usar? Pasokon o tsukatte mo ii? Posso usar o computador? Posso usar o computador? Posso usar o computador? Douzo haitte. Pode entrar. Pode entrar. Pode entrar. Douzo haitte. Doa aiteru yo. Pode entrar. A porta está aberta. Pode entrar. A porta está aberta. Pode entrar. A porta está aberta. Gojiyuu ni douzo. Fique à vontade. Fique à vontade.
Fique à vontade. 座って気楽にしてね。Pode se sentar. Fique à vontade. Pode se sentar. Fique à vontade. Pode se sentar. Fique à vontade. すみません。失礼します。Com licença. Com licença. Com licença. すみません。ちょっといいですか? Com licença. Posso falar com você? Com licença. Posso falar com você? Com licença. Posso falar com você? トイレ借りてもいい? Posso usar o banheiro? Posso usar o banheiro? Posso usar o banheiro? トイレ借りてもいいですか? Posso usar o banheiro, por favor? Posso usar o banheiro, por favor? Posso usar o banheiro, por favor? 本当に? Sério mesmo? Sério mesmo? Sério mesmo? 本当にマラソン走るの? Sério mesmo que você vai correr uma maratona? Sério mesmo que você vai correr uma maratona? Sério mesmo que você vai correr uma maratona? 後で教えてね. Me avisa depois. Me avisa depois. Me avisa depois. Meeting が終わったら教えて. Me avisa depois da reunião. Me avisa depois da reunião. Me avisa depois da reunião. 着いたら電話して. Me liga quando chegar. Me liga quando chegar. Me liga quando chegar. 駅に着いたら電話して. Me liga quando chegar na estação. Me liga quando chegar na estação. Me liga quando chegar na estação. ちょっと出かけてくる. Vou sair um pouco. Vou sair um pouco. Vou sair um pouco. ちょっとパン買いに出かけてくる. Vou sair um pouco para comprar pão. Vou sair um pouco para comprar pão. Vou sair um pouco para comprar pão. すぐ戻る. Volto logo. Volto logo. Volto logo. 心配しないで、すぐ戻るよ. Fica tranquilo. Volto logo. Fica tranquilo. Volto logo. Fica tranquilo. Volto logo. 今忙しい? Está ocupado agora? Está ocupado agora? Está ocupado agora? 今忙しい? 話していい? Está ocupado agora ou posso falar? Está ocupado agora ou posso falar? Está ocupado agora ou posso falar? 少し話そうか? Vamos conversar um pouco? Vamos conversar um pouco? Vamos conversar um pouco? それについてちょっと話そうか? Vamos conversar um pouco sobre isso? Vamos conversar um pouco sobre isso? Vamos conversar um pouco sobre isso? 懐かしい, 恋しい, 寂しい. Estou com saudade. Estou com saudade. Estou com saudade. 親が恋しい. Estou com saudade dos meus pais. Estou com saudade
dos meus pais. Estou com saudade dos meus pais. 今日は楽しかったね. Foi legal hoje. Foi legal hoje. Foi legal hoje. 今日すごく楽しかった. Adorei. Foi legal hoje. Adorei. Foi legal hoje. Adorei. Foi legal hoje. またやろうね. Vamos repetir isso. Vamos repetir isso. Vamos repetir isso. 来週またやろうか. Vamos repetir isso na semana que vem? Vamos repetir isso na semana que vem? Vamos repetir isso na semana que vem? 会えてよかった. Que bom te ver. Que bom te ver. Que bom te ver. 久しぶりに会えて嬉しい. Que bom te ver depois de tanto tempo. Que bom te ver depois de tanto tempo. Que bom te ver depois de tanto tempo. また明日ね. A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã. Bye bye. また明日ね. Tchau. A gente se vê amanhã. Tchau. A gente se vê amanhã. Tchau. A gente se vê amanhã. また後で. Até mais tarde. Até mais tarde. Até mais tarde. ちょっと行ってくる. また後で. Tenho que ir. Até mais tarde. Tenho que ir. Até mais tarde. Tenho que ir. Até mais tarde. 後で話そう. A gente se fala depois. A gente se fala depois. A gente se fala depois. 今は忙しいから後で話そう. Agora estou ocupado. A gente se fala depois. Agora estou ocupado. A gente se fala depois. Agora estou ocupado. A gente se fala depois. 疲れた. Estou cansado. Ou estou cansada. 今日は疲れた. Hoje estou cansado. Hoje estou cansado. Hoje estou cansado. 映画でも見る? Vamos assistir a um filme? Vamos assistir a um filme? Vamos assistir a um filme? 雨だし、映画でも見ようか? Já que está chovendo, vamos assistir a um filme? Já que está chovendo, vamos assistir a um filme? Já que está chovendo, vamos assistir a um filme? 準備できた? Está pronto? Está pronto. Está pronto? 準備できた? 行こう? Está pronto? Vamos sair. Está pronto? Vamos sair. Está pronto? Vamos sair. 遅れてるよ. Está atrasado. Está atrasado. Está atrasado. 早くして。遅れてるよ. Anda logo. Está atrasado. Anda logo. Está atrasado. Anda logo. Está atrasado. 心配しないで. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. きっとうまくいくよ. 心配しないで. Vai dar tudo certo. Não se preocupe. Vai dar tudo certo. Não se preocupe. Vai dar tudo certo. Não se preocupe.
落ち着いて。calma, calma, calma. 落ち着いて。深呼吸して。calma, respira fundo. Calma, respira fundo. Calma, respira fundo. ちょっと待って。Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. ちょっと待ってて。すぐ戻る。Espera um pouquinho. Já volto. Espera um pouquinho. Já volto. Espera um pouquinho. Já volto. 今は無理。Agora não dá. Agora não dá. Agora não dá. 今は無理。忙しいんだ。Agora não dá. Estou ocupado. Agora não dá. Estou ocupado. Agora não dá. Estou ocupado. 説明してくれる? Pode me explicar? Pode me explicar? Pode me explicar? もう一度説明してくれる? Pode me explicar de novo, por favor? Pode me explicar de novo, por favor? Pode me explicar de novo, por favor? よく理解できなかった。よくわからなかった。Não entendi direito. Não entendi direito. Não entendi direito. ごめん。よくわからなかった。Desculpa. Não entendi direito. Desculpa. Não entendi direito. Desculpa. Não entendi direito. 寝るね。Estou indo dormir. Estou indo dormir. Estou indo dormir. もう寝るね。おやすみ。Estou indo dormir. Boa noite. Estou indo dormir. Boa noite. Estou indo dormir. Boa noite. 教えて。話して。Me conta. Me conta. Me conta. 本当に何があったか教えて。Sério, me conta o que aconteceu. Sério, me conta o que aconteceu. Sério, me conta o que aconteceu. 今回の動画いかがでしたか？ぜひコメント欄で感想をお聞かせください。簡単ですぐ使えるフレーズがたくさんあるので、後で見返せるように動画を保存して繰り返し聞き流しで活用していただけたらと思います。あとちょっと前に仕事場でよく使うフレーズの動画をアップしたので、興味のある方はそちらもチェックしてみてください。そしてこの動画が役に立ったと思った方、いいねボタンとチャンネル登録していただけると大変励みになります。それではまた次の動画まで。あてまーす。